Plantão Norte News. Oferecimento. Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um plantão aqui na sua TV Norte Mais. A nossa primeira informação tem oferecimento. Supermercado da Praça, promoções bombásticas, fica ao lado aí do Batalhão da Polícia Militar. Pensou em medicamentos, pensou Drogaria Brito, dê uma passadinha na loja. Digitec, impressoras, manutenção e muito mais é com a Digitec. Gente, mais uma vez, eu, Valmir Ferreira, tentando desempenhar as nossas funções de informar a população de Itaiobeiras quanto aos atos praticados pelos senhores vereadores, fomos muito mal recepcionados na Câmara Municipal de Itaiobeiras. Fomos desmerecidos e também trouxeram à tona fatos da minha vida pessoal. TV Norte Mais, estamos na Câmara Municipal. Algumas pessoas comparecem hoje à Câmara, tá? Vocês podem perceber, ainda tem poucas pessoas que compareceram. Uma coisa inusitada que a gente percebe é que hoje aqui eles fecharam as laterais aqui do recinto. Em 8 anos que eu venho na Câmara, essas laterais elas sempre estiveram abertas, tá? A gente respeita e tudo. A gente percebe que depois da matéria que a gente trouxe à tona, na verdade, nós já explicamos, nós não somos autor da matéria, a gente percebe que algumas mudanças já aconteceram aqui na Câmara. Não sei qual o objetivo deles, vamos respeitar, mas a gente percebe que as laterais aqui estão fechadas. Isso quer dizer que o jornalista ele só vai poder vir até aqui. A partir daqui eu não tenho acesso mais. Hoje também a gente percebe que a reunião que estava prevista para começar às 7h30, quase 8 horas, não começou, tá? Inclusive algumas normas impostas pela Câmara. A gente percebe que é uma forma de intimidar nós da imprensa, intimidar também a população em relação aos últimos acontecimentos. É um direito deles de manterem-se calados. Estamos aqui com o regimento também, né? Onde eles estão demonstrando que agora a gente vai ter que credenciar 15 minutos antes da reunião, tá? Algo inusitado, a gente vai acompanhar a reunião, vocês também vão acompanhar com a gente. No final a gente vai trazer, tentar também a entrevista. Me parece que hoje vai ser difícil entrevistá-los, mesmo porque nós não teremos acesso ao recinto. Eu, Valmir Ferreira, também como jornalista, preciso sempre manter a ética, a moral e a impessoalidade. São pilares também norteadores de um profissional que de forma ética desempenha as suas funções, sendo também um porta-voz da população no sentido de dar publicidade aos atos praticados pelas autoridades públicas, com o objetivo somente de informar, para assim a população movida de conhecimento possa fazer as suas escolhas e os seus julgamentos. Durante todos esses anos, eu como profissional da área, tem sido essa conduta que temos praticado. De forma impessoal, sem tendências, temos em nome da população levado as suas dúvidas, os seus anseios até as autoridades competentes. Tanto é que nossos programas são todos de cunho populares. Tem como objetivo dar vez e voz para a população, para que todos possam exercer a sua cidadania, exercendo assim a tão sonhada redemocratização, que foi um dos maiores ganhos da população durante todo o século XX. Diante dos últimos acontecimentos em relação às diárias e reembolsos, temática exposta pelo apresentador Igor do canal Arame Farpado, fizemos apenas o nosso trabalho de dar publicidade. Em momento algum em nosso canal ou emissora de rádio, usamos da maldade, da tendência ou mesmo da impessoalidade. Cumprimos à risca apenas o nosso dever, o de informar sem julgar. Após a nossa postura de exercer o nosso ofício, apresentando o contraditório à população, tenho sofrido diversas represálias pessoais pela instituição Câmara Municipal, com o objetivo de manchar, desestruturar a nossa profissão exercida com tanta responsabilidade, cautela, zelo e amor. A instituição tem ferido alguns princípios básicos da administração. Primeiro, fere o princípio da publicidade. Diante de uma polêmica, fogem da imprensa, permanecem praticamente todos calados, onde
torna-se eticamente quase uma obrigação expor para a população todos os seus atos praticados. Fere também o princípio da moralidade, quando começa a expor os atos pessoais de um jornalista, quando a temática em pauta não é minha vida, e sim as diárias e reembolsos, de uma forma desenfreada, assustadora, estratégica, para ficar de bem com a população, fere o meu caráter, expondo minha vida em plena sessão ordinária, tentando jogar toda uma população contra um jornalista que sempre pautou pela ética, profissionalismo e bem-estar da população. De uma forma desesperada, a instituição perde a razão, trazendo à tona fatos já explicados por mim tantas vezes em redes sociais, rádios locais e outros veículos, colocando a minha conduta e a minha integridade física em risco. Porque eu, diferentemente de alguns da instituição Câmara Municipal, a minha vida pública como jornalista sempre foi exposta para a população. Sempre estive à disposição de todos, mesmo não tendo eu, diferentemente dos senhores edis, a obrigatoriedade de dar satisfação dos meus atos praticados. Lamentavelmente, em pleno século XXI, através de uma atitude infantil, limita-nos os acessos da Câmara. Algo inusitado, jamais cobrado por presidentes anteriores. Agora, na Casa do Povo, não se pode mais filmar, tirar fotos. Fica a pergunta: se o trabalho da instituição é desempenhado com tanta excelência, o que querem esconder? Se foram eleitos legitimamente pelo povo, por que não prestar conta dos seus atos? Por que entre tantos jornalistas que também deram publicidade ao fato, inclusive o autor das denúncias, por que só se revoltaram contra a minha pessoa? Será que buscar uma resposta para a população agora é um crime? Será que a população que os elegeu não merece uma resposta dos seus atos praticados? Será que se justificar, usar-se do poder para de uma forma assustadora, se desvencilhar dos fatos para simplesmente agora condenar um jornalista? Será que se justificar, usar-se do poder para de uma forma assustadora, se desvencilhar dos fatos para simplesmente agora condenar um jornalista? A TV Norte Mais repudia quaisquer ato que venha colocar em xeque a nossa democracia. Pautar pela ética e moral, defender os nossos valores sociais, sempre será um exercício constante de nossa profissão. Mesmo que para alguns, a verdade, a quebra de paradigma, não faça parte de suas realidades. Os senhores edis não são donos dos seus cargos. Portanto, devem exercer os mesmos, pautados na ética e na moral, buscando sempre a preparação psicológica, para que perante o poder exercido não cometa injustiças. Ofensas que venham colocar em xeque a conduta de cidadãos que, através dos seus atos históricos de uma longa jornada, vêm demonstrando apreço à coletividade. Não respeitar o contraditório torna-se uma afronta à democracia, pois o processo crítico faz parte de uma instituição que respeita a individualidade de cada cidadão. Não respeitar o contraditório torna-se uma afronta à democracia, pois o processo crítico faz parte de uma instituição que respeita a individualidade de cada cidadão, que de forma sofrida tem cumprido à risca os seus atos perante a própria administração pública. Este jornalista que hoje é condenado pela instituição, que antes de exercer o seu ofício também é um cidadão que paga os seus impostos em dia, nesse âmbito municipal, também merece respeito, pois a instituição, através do seu posicionamento em público, não reconhece o nosso ofício, pelos simples fatos de não termos um diploma enquanto jornalista, sendo que a própria Constituição Maior, que é suprema no direcionamento harmônico em todos os atos praticados pelos cidadãos, aprovou em 2009 um projeto de lei que autoriza qualquer cidadão a exercer o ofício. Em plena sessão ordinária, a secretária da instituição, através de ofício da Casa Legislativa, tenta confundir a população em relação ao nosso exercício,
dizendo que todo trabalho jornalístico deve ser exercido por profissionais habilitados e credenciados para exercer o ofício, não sendo plausível sua expressão, sem a observância dos requisitos constitucionais. Aos profissionais da área de comunicação cabe atuar dentro da legislação, pautando seu trabalho na correta divulgação dos fatos, fecha aspas. A secretária da instituição, claro, exercendo seu papel de funcionária da Casa Legislativa a mando do senhor presidente, não satisfeito com a humilhação exposta em plenário, continua a desmerecer o meu caráter, violando o princípio da impessoalidade. Ressuscita um acontecimento já explicado por mim no passado de quase 15 anos atrás. Isso para desmerecer o meu caráter, a minha profissão e a minha conduta. Vamos agora conferir a nota de esclarecimento da Câmara Municipal. Atualmente, a instituição vem sofrendo fortes pronunciamentos equivocados por um cidadão deste município, com o intuito de denegrir a imagem e a moral dos seus integrantes. Importante registrar e tornar público que já foi tramitado nessa Casa Legislativa no ano de 2017, iniciativa de projeto do senhor Valmir Ferreira para intervenção da legalidade de uma rádio dessa cidade, em virtude de parecer a inconstitucionalidade da medida, houve o seu imediato arquivamento. Desde então, essa Câmara vem sofrendo com suas manifestações constantes. Ademais, a Casa vem recebendo diversos requerimentos feitos em anos anteriores para que o Legislativo atuasse no fechamento de diversos veículos da cidade. Gente, o engraçado é que em anos anteriores, também pela Casa Legislativa, no dia 27 de junho de 2011, recebi dos senhores vereadores votos de aplausos. Aqui está o quadro, que eu guardo com muito carinho. Inclusive, na época, a maioria dos vereadores que hoje estão no pleito fazia parte do plenário. A votação e reconhecimento pelos relevantes trabalhos sociais foi unânime na época, onde todos ali reconheciam o valor do meu trabalho. Hoje, devido aos fatos expostos de uma forma desesperada para tentar confundir a população, usam mecanismos estratégicos dos mais baixos possíveis que a gente, enquanto povo, não espera de uma autoridade formadora de opinião que deve exercer a sua função com princípios éticos, morais e que tornam assim, como representante do povo, um espelho para as futuras gerações. Só posso lamentar por esse episódio que estamos vivenciando. É algo que realmente não gostaríamos de estar trazendo aqui em nosso canal, mas como nós temos um compromisso, o compromisso com a informação com veracidade, com legalidade, com impessoalidade, a gente sente-se no compromisso ético e moral de realmente trazer essas informações para os senhores que acompanham o nosso canal. Olha, gente, como a Câmara Municipal de Itaiobeiras não reconhece o nosso trabalho na área jornalística, a gente vai trazer agora uma informação em que realmente traz e explica, que a nossa profissão tem sido exercida de forma legal. TF derruba exigência de diploma para exercício da profissão de jornalista. Fim do diploma era pedido pelo MP e Sindicato de Empresas de Rádio e TV desde 2006. Liminar garantia atividade jornalística aos que já atuavam. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quarta-feira, dia 17, derrubar a exigência do diploma para exercício da profissão de jornalista. Em plenário, por 8-1, os ministros atenderam a um recurso protocolado pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo, CETESP, e pelo Ministério Público Federal, MPF, que pediam a extinção da obrigatoriedade do diploma. Em plenário, no julgamento que durou mais de 4 horas, a advogada do CETESP, Thaís Gasparian, defendeu que a exigência do diploma é inconstitucional, sob o argumento que a Constituição garante a liberdade de expressão e o livre pensamento. Mais do que indesejável, a exigência do diploma para jornalista é impraticável. Como se proibirá o exercício da disseminação da informação pela internet? Destacou a advogada, citando a proliferação dos blogs.
Agora você confere no canal TV Norte Mais a entrevista com algumas pessoas que estiveram esperançosas na Câmara Municipal de Itaiobeiras para obter uma explicação dos senhores vereadores em relação às diárias e reembolsos. Apenas o vereador Elvio se posicionou referente ao tema exposto. Confira. Foge da ética, na verdade. A gente sabe que não foge da legalidade, porque sabemos da legalidade desses gastos, né? Só que nós sabemos também que nós passamos por um momento de crise. E num momento de crise tão grande que nós estamos passando, não só no Brasil, como em Itaiobeiras, né? Uma cidade pequena, nós precisamos manter uma certa economia. E mais de 320 mil reais é um bom dinheiro, né? Nós podíamos economizar esse dinheiro. Nós temos uma Câmara que não precisa estar gastando esse dinheiro. Eu não estou aqui para denigrir a imagem de nenhum vereador, até porque não é meu papel. Eu estou aqui como população, né? Vim na Câmara justamente para ouvir alguma coisa do tipo, mas como nós sabemos que não está na pauta, eles não vão falar a respeito disso. Só que nós temos que ter um esclarecimento, não é verdade? Eu acho que ficar em silêncio, não falar com a população sobre como eles gastaram esse dinheiro, como eles gastou esse dinheiro, é uma missão, né? Então fere um outro princípio da administração pública. Eu acho que, como o Igor falou, o pessoal está precisando entender mais de gestão pública, né? Parece que o curso não foi bem feito, né? Como o Igor apresentou lá, e o pessoal precisa detalhar para o povo quer saber, o povo está com ânsia de saber como eles gastaram 323 mil reais, né? Onde eles gastaram, para quê, qual a finalidade, né? E o que isso trouxe de benefício para o povo, já que eles representam o povo, né? Que benefício que esses 323 mil vai trazer para o povo de Itaiobeiras, né? Estamos na Câmara Municipal, finalzinho aqui das reuniões, tá? A gente percebe que aqui há uma limitação. Hoje eu não posso passar aqui do recinto, né? Vavá, tem como dar uma palavrinha pra gente, Vavá? Elvio, senhor presidente, tem como dar uma palavrinha para a imprensa aqui, senhor presidente? Jefferson, Charles, Elvio, tem como dar uma palavrinha, Elvio? Oi? Aqui mesmo, Elvio? Oi? Não. Você que faz administração pública, você sabe que um dos princípios da administração pública é a publicidade. A sua vida política não é sua, é do povo. E não foi eu que levantei a pauta. A pauta foi levantada pelo Igor do Arame Farpado, que Itaiobeiras hoje. Houve um extrapolamento das diárias, né? Você como vereador, representante do povo legítimo que foi votado, né, para representar a gente por 4 anos, como é que você vê essa questão da Câmara Municipal, que simplesmente vem à tona um fato, a população está em dúvida, não está fazendo julgamentos, mas a população realmente está querendo uma resposta dos senhores vereadores. Eu gostaria de perguntar como é que você vê a atitude de alguns vereadores, até desmerecendo, né, nós que somos jornalistas, né, a desempenhar o nosso papel, limitando até mesmo o nosso acesso ali nas repartições do Legislativo. O acesso lá é constitucional. Antes era relaxado, hoje o presidente entendeu que tem que fazer a Constituição da Câmara, tem que fazer o regimento interno. Agora, eu responder por cada vereador é difícil. Se direcionar a pergunta a mim, eu posso responder. Por a legalidade, o vereador precisa viajar para trabalhar. As minhas viagens, todas foram a trabalho, a capacitação, vários benefícios conseguidos. Então, assim, eu não vejo problema nessa polêmica que foi criada no município. Elvio, no site da Transparência, na última viagem que você fez na Marcha dos Vereadores, você gastou em 16/4 R$ 5.220. A diária do vereador lá em Brasília, acredito eu, que é acima de R$ 1.000. Um funcionário hoje que trabalha o mês inteiro, ele às vezes recebe menos do que isso. Como é que você explicaria isso pra gente? Essa diária, ela não está alta, né? R$ 1.000 e um pouco mais por dia, né? E outra coisa, o vereador não ter que justificar, né, através de recibos, né, do hotel que ele ficou, do restaurante que ele ficou, não dá uma justificativa. Como é que você enxerga isso? Eu acho que não olhou direito, é justificado sim. Todos os vereadores têm que fazer seu relatório de viagem. E tudo que ele faz. O Ilha foi na rádio, falou que não tem necessidade. Não, aí eu não posso responder por ele, estou respondendo por mim. Você tem os recibos? Tem, todo o relatório. Essa viagem, o que eu faço? Teria como você mostrar pra gente? Não, você está nos anais da Câmara. Não, eu falo depois, numa segunda entrevista. O que acontece? Às vezes o pessoal confunde. Eu mesmo, todas as viagens que eu vou em uma capacitação, eu nunca vou numa capacitação. Eu vou, através de uma emenda, buscar alguma coisa para o município. E nessa viagem que você relatou,
praticamente está conseguindo 10 barragens para o município de Itabeiras. O gasto... Foi 5 vereadores. Mas como é que justifica o gasto de R$ 5.220? Como é que você justifica, então, conseguir 500 mil para fazer as barragens? Eu perguntei para você como é que justifica. Sim, 4 dias gastar R$ 5.220. O que vocês imaginam? Esse gasto vem de quê? Confundindo. Você não fica 4 dias lá dentro de Brasília. Você tem que imaginar que um dia você está indo, outro dia você está voltando. Você fica 2 dias. E praticamente você não consegue fazer toda a agenda lá. Então, cuidado para não deturpar as coisas. Não estou deturbando, estou te perguntando assim, porque é uma dúvida, né? É uma dúvida, por isso mesmo. Não é uma dúvida porque da às população. vezes a pessoa imagina que a pessoa está lá 5 dias, só se não for de avião. E chegasse lá no mesmo dia de manhã. Então, acho que fica bem claro que tem a justificativa. Se eu acho que eu trabalhei pouco. Nessa última viagem... acho que eu trabalhei pouco. Nessa eu devia ter feito muito mais. Elvio, nessa última viagem lá para Brasília, em que você gastou R$ 5.220, teria como você, num segundo momento, apresentar para a gente os recibos dos restaurantes que você ficou, da comida que você comeu e do seu deslocamento de Itaiobeiras? Você está confundindo. Apresenta um relatório de viagem. Você não está... Mas teria como você apresentar o relatório? Está aí na Câmara. Você pode solicitar o presidente, porque está com ele. Depois que o vereador passa o relatório para a presidência, aí já não é o vereador que responde. Porque eu tenho que seguir uma hierarquia. Porque se eu estiver te fornecendo documento, eu posso ser punido por isso. Então, a partir do momento que eu passei um documento para a Câmara, é de poder da Câmara. Isso aí não pode confundir. Então, eu não posso extrapolar o meu limite de autoridade até onde eu vou. Eu sou o vereador. Tem a mesa diretora, tem a presidência e para isso tem que fazer um requerimento à presidência. Essa diária em Brasília de R$ 1.000 e não estou lembrando o outro valor, você não acha que ela é um pouco alta, ainda mais num momento dificultoso que todas as prefeituras passam, né? Se o cara fica, por exemplo, 10 dias, ele tem uma diária de 10 mil, suponhamos. Você não acha que, como é que o vereador ele consegue gastar R$ 1.000 por dia lá em Brasília? Foi uma legislação brasileira que talvez, se você analisar, tudo bem, legal, legalmente. Então, cada cidade tem um teto. Então, isso foi a Constituição Nacional. Não, mas eu perguntei, Elvio, como é que consegue gastar R$ 1.000 em apenas um dia? Essa é a questão. Não, a questão não é essa. A questão é o que... Você está tentando me forçar a pôr todo mundo na dificuldade. Então, mas essa é a dúvida da população, Elvio. Eu te respondi 3 vezes já. É a Constituição Federal que é de jeito. Talvez precise ser mudado. Então, mas quando vocês viajam, esse dinheiro é depositado na conta de vocês. Vocês têm uma diária de Tem que ser depositado na conta nossa. Na nossa. Eu quero que você me explique como se gasta R$ 1.000 em apenas um dia. Não, a diária. Você não deturpa as fatos, não. A Constituição fala isso. Agora, cada vereador vai fazer lá do jeito que você vê. É uma cidade mais cara, então para cada cidade, já repeti para você, vai de limite de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Então, isso aí eu não consigo te justificar agora. Mas assim, se você querer, daqui a pouco você vai falar. Como é que eu gasto R$ 100 para ir num município? Como é que eu vou gastar R$ 20 para deslocar no município? Quando vocês vão para Brasília, quais são as despesas que vocês têm lá? Isso aí não precisa te explicar, né, Valmir? Hotel, despesa, táxi, comida, tudo está incluso. Tudo você tem que cobrir por isso aí. A viagem é tudo por sua conta. Ok, era isso. A gente agradece você, Elvio. Agradeço. Finalizamos tristes hoje, né? Mas ao mesmo tempo motivados, porque não temos nada contra ninguém. Pelo contrário, tenho até amigos vereadores lá na Câmara Municipal que me conhecem desde pequeno. Pessoas que, inclusive, são nossos parceiros aqui no canal. Sinto-me desconfortável de ter que trazer essas matérias, mas faz parte do nosso trabalho, do nosso ofício. A gente espera que sempre o pessoal se diferencie do profissional. Esse é o nosso trabalho e não podemos, de forma alguma, nos omitir. O meu abraço, o meu carinho. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Vai no sininho, deixe os seus comentários que são importantes para o processo construtivo de nossa sociedade. Valeu, gente, um abraço e até o nosso próximo encontro.